Milionário vê sua mãe sendo humilhada em um restaurante, mas a garçonete faz algo que choca a todos e conquista seu coração. A noite estava fria e o pequeno restaurante Estrela do Passado, escondido numa rua estreita da cidade, parecia um portal para outra era. Mesas de madeira simples, toalhas xadrez desbotadas e um cheiro de molho de tomate caseiro pairavam no ar, evocando memórias de um tempo mais simples. Era um lugar humilde, onde trabalhadores do bairro se misturavam a famílias em busca de conforto. Mas naquela noite, algo inesperado estava prestes a acontecer, algo que mudaria vidas para sempre. Paulo Ferraz, 45 anos, um homem de terno impecável e relógio reluzente, estacionou seu carro de luxo a poucos metros do restaurante. Ele não frequentava lugares como aquele há anos. Sua vida era feita de salas de reunião, jantares em hotéis 5 estrelas e viagens internacionais. Mas ali estava ele, atendendo ao pedido insistente de sua mãe, Dona Clara, uma senhora de 70 anos com olhos gentis e um coração carregado de saudades. Ela queria voltar ao Estrela do Passado, o lugar onde décadas atrás conhecera o amor de sua vida, o falecido marido de Paulo, Antônio, que partira há 5 anos. Clara, com sua saúde frágil e um leve tremor nas mãos causado por uma condição neurológica, segurava o braço do filho com um sorriso nostálgico. Foi aqui que tudo começou, meu filho. Eu só quero sentir ele de novo, nem que seja por uma noite, disse ela, a voz embargada. Paulo, apesar de sua agenda lotada como CEO de uma gigante do setor imobiliário, não podia dizer não à mãe. Ele a ajudava a caminhar lentamente até a entrada, notando os olhares curiosos dos pedestres. Um homem como ele, com sua aura de poder e riqueza, parecia deslocado naquele cenário. Dentro do restaurante, o ambiente era acolhedor, mas havia uma tensão no ar. Alguns clientes, vestidos com roupas caras, pareciam estar ali por ironia, como se o lugar fosse uma curiosidade exótica. O gerente, Sr. Roberto, um homem de meia-idade com um sorriso forçado e olhos calculistas, circulava entre as mesas, bajulando os clientes mais abastados. Paulo escolheu uma mesa no canto, próxima à janela, onde sua mãe poderia se sentir confortável. Ele a ajudou a se sentar, notando como os olhos dela brilhavam ao observar cada detalhe do restaurante. Olha, Paulo, a mesma cortina vermelha de antes. Parece que o tempo não passou, disse Clara, segurando um guardanapo com carinho. Paulo sorriu, mas seu olhar era distante. Ele estava preocupado com a mãe, cujo tremor piorava sob estresse e com uma ligação importante que precisava fazer. Mãe, vou ao banheiro rapidinho. Fica bem, tá? Disse ele, beijando a testa dela antes de se levantar. Enquanto Paulo se afastava, Clara tentou pedir um copo d'água. Suas mãos trêmulas, porém, traíram sua intenção. O copo escorregou, caindo no chão com um estilhaço que ecoou pelo salão. O barulho cortou as conversas e todos os olhos se voltaram para ela. Alguns clientes, sentados em uma mesa próxima, riram alto. Olha só, a velhinha já está quebrando tudo, zombou uma mulher de vestido brilhante, enquanto seu acompanhante balançava a cabeça em desaprovação. Clara, envergonhada, tentou se abaixar para juntar os cacos, mas sua condição dificultava o movimento. Desculpe-me, eu não quis, murmurou ela, a voz quase inaudível. O gerente, Sr. Roberto, apareceu em segundos, o rosto vermelho de irritação. Senhora, o que a senhora pensa que está fazendo? Disse ele, alto o suficiente para chamar ainda mais atenção. Este não é lugar para causar transtornos. A senhora vai pagar por esse copo e é melhor se comportar, ou vou ter que pedir que saia. Os clientes ricos riram novamente, alguns cochichando comentários cruéis. Clara, com lágrimas nos olhos, tentou explicar. Foi sem querer, eu tenho um problema nas mãos. Mas Roberto a interrompeu apontando para a porta. Sem querer ou com querer, isso aqui não é caridade.
Se não pode se comportar, é melhor ir embora. Naquele momento, uma figura se aproximou rapidamente da mesa. Era Mônica, 38 anos, uma garçonete de olhos castanhos profundos e cabelo preso em um coque desleixado, mas charmoso. Ela trabalhava no Estrela do Passado há anos, sustentando sozinha sua filha adolescente com um salário modesto e gorjetas escassas. Mônica tinha um jeito caloroso, mas firme, e carregava no peito uma mistura de cansaço e esperança. Ao ver Clara sendo humilhada, algo dentro dela se revoltou. "Senhor Roberto, por um favor", disse ela com a voz calma, mas decidida, posicionando-se entre o gerente e Clara. "Foi só um acidente. Eu limpo tudo e a senhora pode ficar tranquila. Vou trazer outro copo d'água, está bem?" Ela se abaixou, ajudando Clara a se sentar novamente, e começou a juntar os cacos com cuidado, ignorando os olhares de desprezo dos outros clientes. Roberto ficou furioso. "Mônica, você não se mete. Quem é você para passar por cima de mim?" gritou ele, atraindo ainda mais atenção. Mas Mônica não. Recuou. Ela olhou diretamente nos olhos do gerente, o coração batendo forte. "Eu sou a pessoa que trabalha aqui e sabe que clientes merecem respeito, não importa quem sejam. A senhora não fez nada de errado e eu não vou deixar ela ser tratada assim." O salão ficou em silêncio, exceto pelo som abafado de risadas debochadas de alguns clientes. Clara, tocada pelo gesto, segurou a mão de Mônica. "Obrigada, minha filha. Você é um anjo", sussurrou, os olhos marejados. Foi exatamente nesse momento que Paulo voltou do banheiro. Ele parou no meio do salão, os olhos arregalados ao ver sua mãe, tão frágil, sendo defendida por uma garçonete contra o gerente arrogante e os olhares cruéis dos outros clientes. Algo dentro dele se partiu e se acendeu ao mesmo tempo. Ele sentiu raiva, vergonha por não estar lá para proteger a mãe, mas também uma admiração profunda por aquela mulher desconhecida que, sem hesitar, enfrentou a todos para defender Clara. Mônica, com seu uniforme simples e uma mancha de molho no avental, parecia brilhar com uma força que Paulo nunca vira em seus círculos de elite. Ele se aproximou lentamente, o coração disparado, e disse com uma voz firme, mas carregada de emoção: "O que está acontecendo aqui?" Todos se viraram para ele, incluindo Mônica, que o encarou com uma mistura de surpresa e curiosidade. Seus olhos se encontraram por um breve segundo e algo inexplicável passou entre eles. Um fio de conexão que nenhum dos dois poderia prever. Mas o que Paulo faria a seguir? E como Mônica, uma mulher tão simples, poderia mudar o rumo de sua vida para sempre? O ar no restaurante Estrela do Passado parecia denso, como se o tempo tivesse parado. Paulo Ferraz, com sua postura imponente e o olhar afiado de quem está acostumado a comandar, encarava o gerente Sr. Roberto, que hesitava entre a arrogância e o desconforto. A tensão no salão era palpável, com os clientes ricos sussurrando entre si, alguns ainda rindo da cena, enquanto outros observavam curiosos. Clara, a mãe de Paulo, permanecia sentada, as mãos trêmulas segurando o guardanapo, mas com um leve brilho de alívio nos olhos por causa da intervenção de Mônica. E Mônica, a garçonete de 38 anos, mantinha-se firme, apesar do coração acelerado, consciente de que seu gesto de coragem poderia custar seu emprego. Paulo deu um passo à frente, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. "Eu perguntei o que está acontecendo aqui", repetiu, agora com um tom que misturava autoridade e uma emoção contida. Seus olhos passaram rapidamente por Mônica, que ainda segurava os cacos do copo quebrado, e voltaram para Roberto. O gerente, percebendo o terno caro e a postura de Paulo, tentou mudar o tom, forçando um sorriso. "Senhor, foi apenas um pequeno acidente. A senhora deixou cair um copo e estamos resolvendo tudo. Não há motivo para preocupação." "Resolvendo?
Paulo ergueu uma sobrancelha, o sarcasmo evidente em sua voz. Ele olhou para a mãe, que parecia menor em sua cadeira, encolhida pela humilhação. Minha mãe está sendo tratada como se fosse uma criminosa por um acidente, e você chama isso de resolvendo? A menção de que Clara era sua mãe fez o rosto de Roberto empalidecer. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram presas. Os clientes nas mesas próximas pararam de rir, sentindo que algo maior estava prestes a acontecer. Mônica, ainda agachada, terminou de juntar os cacos e se levantou, limpando as mãos no avental. Senhor, eu já cuidei de tudo, disse ela, dirigindo-se a Paulo, com uma calma que escondia o nervosismo. Sua mãe está bem, e vou trazer outro copo d'água agora. Ela olhou para Clara com um sorriso gentil. Não se preocupe, dona, está tudo certo. Clara segurou a mão de Mônica novamente, um gesto simples, mas cheio de gratidão. Você é muito boa, minha filha. Deus te abençoe, sussurrou a senhora, a voz embargada. Paulo observava a interação, e algo em seu peito se agitou. Ele estava acostumado a lidar com pessoas que se aproximavam dele por interesse, mas ali estava Mônica, uma estranha, arriscando seu sustento para proteger uma mulher que nem conhecia. Ele sentiu uma pontada de admiração, mas também de culpa por não estar lá quando a mãe precisou. Obrigado, disse ele a Mônica, sua voz mais suave agora, quase hesitante. Seus olhos se encontraram novamente. E por um instante, o caos do restaurante desapareceu. Havia algo na forma como Mônica o encarava, não com subserviência, mas com uma mistura de força e vulnerabilidade, que o desarmou. Roberto, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou recuperar sua autoridade. Mônica, volte para a cozinha agora, eu cuido disso, ordenou, o tom ríspido. Mas Paulo ergueu a mão, interrompendo-o. Não, ela fica. Você, por outro lado, pode explicar por que está tratando minha mãe como se ela fosse um problema. A voz de Paulo era fria, e o gerente começou a suar. Senhor, eu só estava mantendo a ordem. Este é um restaurante respeitável, e acidentes como esse... Ele parou, percebendo que suas palavras só pioravam as coisas. Mônica, sentindo a tensão escalar, decidiu intervir novamente. Senhor Roberto, com todo respeito, a senhora não causou nenhum transtorno. Foi só um copo. Eu mesma vou pagar por ele, se for preciso. Ela falou com firmeza, mas havia um tremor em sua voz, uma mistura de medo e determinação. Paulo olhou para ela, surpreso. Você não vai pagar por nada, disse ele quase instintivamente. Ninguém aqui vai ser penalizado por um acidente. Ele virou-se para Roberto. E você, qual é o seu nome? Roberto, senhor. Sou o gerente, respondeu o homem, tentando manter a compostura, mas sua voz traía o nervosismo. Gerente, então me diga, Roberto, é assim que você trata todos os seus clientes? Ou só os que parecem frágeis o suficiente para você humilhar? Paulo deu um passo mais perto, sua presença dominando o espaço. O salão inteiro estava em silêncio, os clientes agora assistindo como se fosse um espetáculo. Antes que Roberto pudesse responder, Clara, com esforço, levantou-se da cadeira, apoiando-se na mesa. Paulo, meu filho, não precisa disso. Eu só queria jantar aqui, lembrar do seu pai. Não quero confusão. Sua voz era frágil, mas carregava uma força que fez todos olharem para ela. Paulo suavizou o olhar, tocado pela vulnerabilidade da mãe. Ele se aproximou e segurou sua mão. Mãe, você não vai ser desrespeitada, não enquanto eu estiver aqui. Mônica, vendo a emoção entre mãe e filho, sentiu uma pontada no coração. Ela mesma havia perdido a mãe anos atrás e sabia o quanto esses momentos eram preciosos. Sem pensar, ela disse, Senhor, por favor, deixe sua mãe aproveitar a noite. Este lugar é especial para ela, não é? Vamos fazer isso valer a pena. Ela sorriu para Clara, que retribuiu com um olhar de gratidão.
Paulo ficou em silêncio por um momento, impressionado com a forma como Mônica parecia entender o que ele e a mãe sentiam, mesmo sem conhecê-los. Roberto, sentindo que precisava recuperar o terreno perdido, tentou mudar de abordagem. Claro, senhor, vamos arrumar tudo. Mônica, traga o cardápio para a senhora e o cavalheiro. Mas Paulo o interrompeu novamente. Não, ela não vai trazer nada. Você vai. E quero que seja rápido. O tom era inegociável e Roberto, sem escolha, correu para pegar os cardápios, murmurando algo incompreensível. Enquanto o gerente se afastava, Paulo se sentou ao lado da mãe, mas seus olhos voltaram para Mônica, que agora limpava uma mesa próxima, tentando se manter ocupada. Ele notou a forma como ela se movia, com uma graça natural, apesar do uniforme simples e do cansaço visível. Havia algo nela que o intrigava, uma mistura de força e suavidade que ele não conseguia explicar. «Qual é o seu nome?» perguntou ele, quase sem perceber. «Mônica», respondeu ela, surpresa com a pergunta. Ela hesitou, depois acrescentou com um toque de humor. Garçonete, mãe solteira e aparentemente especialista em apagar incêndios. Ela deu um sorriso tímido e Paulo riu. Algo raro para ele, que vivia imerso em um mundo de formalidades. «Bom, Mônica, você parece ser boa nisso», disse ele, o tom mais leve agora. «Obrigado por cuidar da minha mãe». Mônica corou levemente, não acostumada a receber elogios. «É o meu trabalho», respondeu, mas seus olhos brilhavam com uma sinceridade que Paulo não via há muito tempo. Clara, observando a troca de olhares, sorriu discretamente. «Você tem uma filha, Mônica?» perguntou ela, com um tom maternal que fez Mônica relaxar. «Sim, dona, a Lívia. Ela tem 15 anos, uma adolescente cheia de opiniões», disse Mônica rindo. «Mas é o meu orgulho». Clara assentiu, como se entendesse perfeitamente. «Você deve ser uma mãe incrível. Só uma pessoa com um coração grande faria o que você fez por uma estranha como eu». O jantar seguiu, mas o clima na mesa de Paulo e Clara era agora mais leve, graças a Mônica. Ela trouxe os pratos com um cuidado especial, trocando olhares rápidos com Paulo, que parecia cada vez mais intrigado por ela. Em um momento, enquanto servia um prato de risoto, Mônica deixou escapar uma piada sobre o molho. Se o risoto não estiver bom, culpe o cozinheiro, não a garçonete. Paulo riu novamente e Clara, com um brilho travesso nos olhos, disse: «Você é uma graça, Mônica. Meu filho aqui precisava de alguém assim para alegrar o dia dele». Paulo ficou vermelho, algo que não acontecia desde seus 20 anos. «Mãe, por favor», murmurou, mas o sorriso em seu rosto traía o constrangimento. Mônica riu, um som leve que ecoou no coração de Paulo como uma melodia. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu genuinamente à vontade, como se o peso de sua vida de executivo tivesse ficado do lado de fora do restaurante. Mas, nos bastidores, Roberto não estava tão satisfeito. Ele observava de longe, o rosto contorcido de raiva. Para ele, Mônica havia cruzado uma linha ao desafiá-lo na frente de um cliente importante, e ele não era homem de esquecer uma afronta. Enquanto Paulo e Clara terminavam o jantar, ele tramava uma forma de se vingar de Mônica, sem saber que suas ações poderiam desencadear consequências muito maiores do que ele imaginava. O que Roberto faria para punir Mônica? E como a conexão entre Paulo e Mônica, ainda tão frágil, poderia evoluir em meio ao caos que estava por vir? A noite no Estrela do Passado estava longe de acabar, e o destino reservava surpresas que ninguém poderia prever. O jantar no Estrela do Passado continuava, e a mesa de Paulo e Clara era uma ilha de calor humano em meio ao ambiente carregado do restaurante. Clara, agora mais relaxada, contava histórias de sua juventude com Antônio, o falecido pai de Paulo, enquanto ele ouvia com um sorriso nostálgico. Mônica, sempre atenta, circulava com leveza, trazendo pratos e trocando olhares discretos com Paulo.
Cada vez que ela passava, ele notava pequenos detalhes. A forma como ela ajustava o coque com um movimento rápido, o brilho de determinação em seus olhos e até a pequena cicatriz em sua mão, provavelmente de anos de trabalho árduo. Algo naquela mulher o fascinava, como se ela fosse um enigma que ele queria desvendar. Mas a paz na mesa contrastava com a tempestade que se formava nos bastidores. Na cozinha, Sr. Roberto, o gerente, fervia de raiva. Ele não conseguia engolir a afronta de Mônica, que ousara desafiá-lo na frente de um cliente como Paulo. Para ele, ela não era apenas uma funcionária desobediente. Era uma ameaça à sua autoridade. Enquanto supervisionava os cozinheiros, ele murmurava para si mesmo, planejando: essa garota acha que pode me humilhar? Vou mostrar a ela onde é o seu lugar, disse, os olhos estreitados, enquanto polia um copo com tanta força que quase o quebrou. Mônica, alheia aos planos de Roberto, voltou à mesa de Paulo e Clara com uma sobremesa caseira, um pudim de leite que Clara havia pedido com entusiasmo. Esse era o favorito do meu Antônio, disse Clara, os olhos brilhando de lembranças. Vocês ainda fazem do mesmo jeito com aquele toque de baunilha? Mônica sorriu, colocando o prato com cuidado. Fazemos sim, dona, e se não estiver perfeito, eu mesma falo com o cozinheiro. Ela piscou, e Paulo não conseguiu segurar uma risada. Você é perigosa, Mônica. Acho que o cozinheiro já está tremendo na base, brincou ele, surpreendendo-se com a leveza em sua própria voz. Ele, que passava dias em reuniões tensas, sentia-se estranhamente à vontade ali, trocando gracejos com uma garçonete. Clara, percebendo a química, cutucou o filho com um sorriso malicioso. Paulo, você não acha que a Mônica tem um jeito especial? Faz tempo que não te vejo rir assim. Paulo ficou vermelho novamente, pigarreando para disfarçar. Mãe, comporte-se pelo amor de Deus, murmurou, mas seus olhos traíram o interesse quando encontraram os de Mônica. Ela, por sua vez, fingiu não notar, mas o rubor em suas bochechas a entregou. Vou buscar mais café, disse ela, apressada, quase derrubando uma colher no processo. Clara riu. Baixinho, encantada com a cena. Enquanto isso, na cozinha, Roberto viu a oportunidade perfeita para agir. Ele chamou um dos garçons mais jovens, Lucas, um rapaz tímido que temia perder o emprego. Lucas, quero que você faça uma coisa, disse Roberto com um tom baixo e ameaçador. Quando a Mônica estiver ocupada, vá até a mesa daquele homem rico e da velha. Derrube um pouco de vinho na mesa, bem discreto, e diga que foi ela. Quero que todos vejam que ela é desleixada. Lucas hesitou, os olhos arregalados. Mas, senhor, isso não é justo. Roberto o cortou, apertando seu ombro com força. Você quer continuar trabalhando aqui ou prefere vender bala no sinal? Faça o que estou mandando. Lucas, com o coração pesado, assentiu e pegou uma garrafa de vinho tinto. Ele esperou o momento em que Mônica estava atendendo outra mesa e se aproximou de Paulo e Clara. Com as mãos trêmulas, ele fingiu tropeçar, derramando algumas gotas de vinho na toalha, bem perto de Clara. Ai, meu Deus, Desculpe, exclamou ele fingindo pânico. Foi a Mônica, ela me pediu para trazer isso rápido e eu... Ele parou, percebendo que Paulo o encarava com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Clara, assustada com o susto, segurou o braço do filho, o tremor em suas mãos piorando. Está tudo bem, meu filho, foi só um acidente, disse ela, tentando acalmar a situação. Mas Paulo não estava convencido. Ele olhou para Lucas, depois para Mônica, que voltava apressada ao perceber o alvoroço. O que aconteceu aqui? Perguntou ela confusa, ao ver a mancha de vinho e o olhar acusador de Lucas. Roberto surgiu como um predador, aproveitando o momento. Mônica, que vergonha! Você não cansa de causar problemas? Primeiro o copo, agora isso? Você está atrapalhando a experiência dos nossos clientes. Sua voz era alta, projetada para que todos no salão ouvissem. Os clientes ricos nas mesas próximas voltaram a sussurrar.
alguns com risadinhas maldosas. Mônica ficou pálida, o coração apertado. Eu não fiz isso, Sr. Roberto. Eu estava do outro lado do salão. Defendeu-se ela, a voz firme, mas com um toque de desespero. Paulo, observando tudo, sentiu uma onda de indignação. Ele não conhecia Mônica, mas algo nele dizia que ela não era o tipo de pessoa que cometeria um erro tão descuidado. E o nervosismo de Lucas, que evitava contato visual, era suspeito demais. Espere um segundo, disse Paulo, levantando-se, sua presença dominando o espaço. Você está dizendo que a Mônica pediu para você trazer o vinho? Ele olhou diretamente para Lucas, que gaguejou, incapaz de sustentar o olhar. Sim, senhor, ela me pediu, mentiu Lucas, mas sua voz tremia tanto que era quase uma confissão de culpa. Mônica balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Isso não é verdade, eu não pedi nada a ele. Clara, sentindo a tensão, segurou a mão de Mônica. Eu acredito em você, minha filha. Você não faria isso. Paulo, agora com a raiva borbulhando, virou-se para Roberto. Você parece muito rápido em culpar sua funcionária. Estranho, não é? Porque eu vi a Mônica cuidando da minha mãe com mais respeito do que qualquer um aqui. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pesarem no ar. Quero falar com o dono deste lugar. Agora. Roberto riu, um riso nervoso que soou forçado. O dono não está aqui, senhor. Eu sou a autoridade no momento e garanto que vou lidar com essa situação. Ele lançou um olhar fulminante para Mônica, como se dissesse que ela pagaria caro por isso. Mas Paulo não recuou. Então ligue para ele, ou eu mesmo encontro o número. Não saio daqui até resolver isso. O salão ficou em silêncio, todos os olhos fixos na cena. Mônica, apesar do medo, sentiu uma pontada de gratidão por Paulo. Ele não precisava se envolver, mas ali estava, enfrentando o gerente por ela. Seus olhares se cruzaram novamente, e dessa vez havia algo mais. Uma confiança mútua, um laço que começava a se formar. Mas o que Paulo descobriria ao confrontar o dono do restaurante? E como Mônica enfrentaria a vingança de Roberto, que agora a via como seu maior obstáculo? O Estrela do passado parecia um palco onde cada palavra dita ecoava como parte de uma peça dramática. A tensão no ar era quase tangível, com os clientes segurando suas taças e garfos, os olhos grudados na mesa onde Paulo Ferraz enfrentava o gerente Roberto. Mônica, parada ao lado de Clara, sentia o coração disparado, dividido entre o medo de perder o emprego e a gratidão pela defesa inesperada de Paulo. Clara, com sua sabedoria de quem já viveu muito, segurava a mão de Mônica com firmeza, como se quisesse protegê-la do furacão que Roberto tentava criar. Paulo, com sua postura de quem está acostumado a vencer negociações, mantinha o olhar fixo em Roberto. Quero o número do dono agora, repetiu, a voz calma, mas com um peso que fazia o gerente suar frio. Roberto, tentando manter o controle, deu um passo para trás, o sorriso forçado tremendo nos lábios. Senhor, não há necessidade disso. Eu asseguro que tudo será resolvido. Mônica será disciplinada, disse ele, lançando um olhar venenoso para a garçonete. Disciplinada? Paulo repetiu, a palavra saindo com um tom de desprezo. Ele se virou para Mônica, que permanecia de cabeça erguida, apesar da humilhação. A única pessoa que precisa de disciplina aqui é você, Roberto. Minha mãe veio a este restaurante para reviver memórias preciosas, e em vez disso foi humilhada. E agora você tenta culpar uma funcionária que fez o que você deveria ter feito. Tratar as pessoas com respeito. Os clientes nas mesas próximas começaram a murmurar, alguns claramente desconfortáveis com a cena, enquanto outros, os mais arrogantes, pareciam se divertir com o espetáculo. Clara, sentindo o peso do momento, tocou o braço do filho. Paulo, meu filho, não deixe a raiva te consumir. Vamos só aproveitar a noite, disse ela, a voz suave, mas carregada de emoção.
Paulo olhou para a mãe, o rosto suavizando por um instante. Você tem razão, mãe, mas ninguém vai desrespeitar você e sair impune. Mônica, que até então tentava se manter profissional, não conseguiu segurar uma risadinha nervosa ao ouvir a determinação de Paulo. Ele olhou para ela, surpreso, e ela cobriu a boca, envergonhada. Desculpe, é que você parece um cavaleiro de armadura brilhante, brincou ela, tentando aliviar a tensão. Paulo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto normalmente sério. Cavaleiro, é? Então acho que você é a heroína que salvou a rainha, respondeu ele, apontando para Clara, que riu alto, batendo palmas. Olha só, Mônica, já conquistou meu filho. Ele não sorria assim desde que era menino, disse Clara com um brilho travesso nos olhos. Mônica corou, mexendo no avental para disfarçar. Dona Clara, a senhora é perigosa, respondeu ela, com um tom brincalhão que escondia o nervosismo. A troca de olhares entre ela e Paulo era elétrica, como se algo maior estivesse nascendo ali em meio ao caos. Roberto, vendo a situação escapar de seu controle, decidiu jogar sujo. Ele se aproximou de Paulo, baixando a voz para parecer conciliador. Senhor, eu entendo sua frustração, mas a Mônica tem um histórico de problemas aqui. Ela é desatenta, sempre causando confusão. Se me permitir, vou resolver isso internamente. Ele lançou um olhar para Lucas, o jovem garçom que havia seguido suas ordens, como um sinal para que ele confirmasse a mentira. Lucas, ainda parado perto da cozinha, engoliu em seco. Ele sabia que estava encurralado. Ela, às vezes, é meio desleixada, murmurou, evitando olhar para Mônica. O coração dela afundou. Ela trabalhava incansavelmente, muitas vezes cobrindo turnos extras para sustentar sua filha, Lívia, e agora era traída por um colega que temia pelo próprio emprego. Mas antes que ela pudesse se defender, Paulo levantou a mão, silenciando Roberto. Chega, disse ele, a voz cortante. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas sei reconhecer uma armação quando vejo uma. Mônica, você não precisa se explicar para esse homem. Ele olhou para ela e seus olhos transmitiam uma confiança que a fez respirar fundo. E você, Roberto, vai me passar o número do dono agora, ou eu mesmo vou descobrir quem é. E acredite, eu tenho meios para isso. Roberto hesitou, o rosto vermelho de raiva e medo. Ele sabia que o dono do restaurante, Sr. Eduardo, um homem reservado que raramente aparecia, não tolerava escândalos. Mas ele também sabia que não podia desafiar um cliente como Paulo, que claramente tinha poder e influência. Tudo bem, senhor, disse ele finalmente, pegando o celular com relutância. Vou ligar para ele. Enquanto Roberto se afastava para fazer a ligação, Mônica aproveitou para se aproximar de Clara. Dona Clara, me desculpe por tudo isso. Eu só queria que a senhora tivesse uma noite especial, disse ela com sinceridade. Clara segurou suas mãos, os olhos marejados. Minha filha, você já fez esta noite especial. Você me lembrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Meu Antônio ficaria orgulhoso de você. Paulo, ouvindo a conversa, sentiu o peito apertar. Ele estava acostumado a resolver problemas com dinheiro e influência, mas ali, naquele restaurante simples, ele via algo que não encontrava em seus círculos de elite. Bondade genuína. Ele se aproximou de Mônica, hesitante. Mônica, eu não sei como te agradecer. O que você fez pela minha mãe, enfrentando esse gerente, não é qualquer um que faria isso. Mônica sorriu, um sorriso cansado, mas quente. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Sua mãe não merece ser tratada assim. Ela fez uma pausa, depois acrescentou com um toque de humor. Mas confesso que não esperava virar o centro de um drama de novela hoje. Paulo riu, e por um momento, os dois esqueceram o caos ao redor, como se o mundo se resumisse àquele pequeno canto do restaurante. Mas a trégua durou pouco. Roberto voltou, o rosto ainda mais pálido. O Sr. Eduardo está a caminho, disse ele, a voz trêmula. Ele pediu que o senhor e sua mãe
Permaneçam aqui. Paulo assentiu, mas seus olhos não deixaram Roberto. Ótimo, vamos resolver isso de uma vez por todas. Enquanto esperavam, Mônica trouxe um chá de camomila para Clara, que agradeceu com um abraço. Você é um anjo, Mônica. Não deixa esse gerente te intimidar, disse Clara, com uma firmeza surpreendente para sua fragilidade. Mônica assentiu, mas por dentro o medo crescia. Ela sabia que Roberto não esqueceria essa noite e sua vida no restaurante poderia se tornar um inferno. Quando o Sr. Eduardo finalmente chegou, um homem de meia idade com óculos de armação fina e um ar sério, o clima no restaurante mudou. Ele cumprimentou Paulo com um aperto de mão firme, claramente ciente de quem ele era. Sr. Ferraz, lamento qualquer transtorno. O que aconteceu aqui? Perguntou, lançando um olhar penetrante para Roberto. Paulo explicou tudo, desde o incidente com o copo até a armação com o vinho, sem poupar detalhes sobre o comportamento de Roberto. Mônica, de pé ao lado, sentia o peso de cada palavra, sabendo que sua posição no restaurante estava em jogo. Mas o que ninguém esperava era que Eduardo, após ouvir a história, se voltasse para Mônica com um olhar de curiosidade. Você é a garçonete que defendeu a mãe do Sr. Ferraz? Perguntou ele. Mônica assentiu, hesitante. Sim, senhor. Eu só achei que não era justo. Eduardo sorriu, algo raro para ele. Justiça é uma qualidade rara, Mônica. Vamos conversar mais tarde. Ele se virou para Roberto, o rosto endurecendo. E você, Roberto, tem muito a explicar. O que o dono do restaurante decidiria e como a coragem de Mônica, que já havia conquistado o coração de Paulo, poderia mudar seu destino. A noite estava longe de terminar e o palco estava pronto para uma reviravolta ainda maior. O Estrela do Passado, com suas luzes amareladas e o aroma de comida caseira, parecia suspenso em um momento de julgamento. O Sr. Eduardo, dono do restaurante, estava de pé no centro do salão, os olhos avaliando cada detalhe da cena. Paulo Ferraz, com sua postura de quem não aceita desaforo. Clara, a mãe frágil, mas com um brilho de dignidade nos olhos. Mônica, a garçonete que desafiara o gerente. E Roberto, cujo rosto suado traía o pavor de quem sabia que seu castelo de arrogância estava prestes a desmoronar. Os clientes, antes tão falantes, agora observavam em silêncio, como se temessem perder uma única palavra do que estava por vir. Eduardo, com sua voz calma, mas firme, quebrou o silêncio. Sr. Ferraz, Dona Clara, peço desculpas sinceras pelo que aconteceu aqui. Este restaurante foi fundado para ser um lugar de memórias felizes, não de humilhações. Ele lançou um olhar cortante para Roberto, que parecia encolher a cada segundo. Roberto, explique-se. E quero a verdade. Roberto, com a voz trêmula, tentou se defender. Senhor, eu só estava mantendo o padrão do restaurante. A senhora quebrou um copo. E depois houve o incidente com o vinho. Eu achei que era responsabilidade da Mônica. Ela estava encarregada da mesa. Ele apontou para a Mônica, tentando desviar a culpa, mas sua tentativa soava desesperada, quase patética. Mônica, que segurava uma bandeja vazia como se fosse um escudo, deu um passo à frente. Sr. Eduardo, eu não derramei o vinho. Eu estava atendendo outra mesa quando isso aconteceu. E quanto ao copo, foi um acidente. A Dona Clara não fez nada de errado. Sua voz era firme, mas havia um tremor sutil, um reflexo do medo de perder o emprego que sustentava sua filha, Lívia. Paulo, que observava tudo com atenção, interveio. Sr. Eduardo, minha mãe tem uma condição de saúde que causa tremores. Ela veio aqui para reviver memórias do meu pai, não para ser tratada como uma intrusa. Mônica foi a única pessoa que mostrou respeito e humanidade. Já o seu gerente... Ele fez uma pausa, olhando para Roberto com desdém. Ele transformou um acidente em um espetáculo de humilhação. Clara, tocada pelas palavras do filho, segurou sua mão. Paulo... Não precisa ser tão duro. Eu só quero que isso
Termine bem para todos, disse ela, com uma bondade que contrastava com a tensão do momento. Mas Paulo balançou a cabeça. Mãe, você merece mais do que isso. E a Mônica também. Eduardo ouviu tudo com atenção, seus olhos passando de Paulo para Mônica, depois para Roberto. Finalmente ele se virou para Lucas, o jovem garçom, que permanecia calado, com o olhar fixo no chão. Lucas, você estava envolvido no incidente do vinho. O que realmente aconteceu? Perguntou Eduardo, com um tom que não admitia. Mentiras. Lucas engoliu em seco, o rosto vermelho de vergonha. Ele olhou para Mônica, depois para Roberto e finalmente para o chão. Eu derrubei o vinho, senhor. O senhor Roberto me pediu para fazer isso e dizer que foi a Mônica. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Os clientes, que até então viam a cena como entretenimento, agora pareciam desconfortáveis. Alguns até envergonhados por terem rido de Clara. Roberto ficou branco. Isso é mentira. Eu nunca... Começou ele. Mas Eduardo levantou a mão, silenciando-o. Chega, Roberto. Você abusou da sua posição e tentou incriminar uma funcionária honesta. Isso é inaceitável. Ele se virou para Mônica com um olhar que misturava respeito e curiosidade. Mônica, você enfrentou o gerente para proteger uma cliente, mesmo sabendo que poderia custar seu emprego. Por quê? Mônica hesitou, os olhos brilhando com emoção. Porque eu sei como é ser julgada, Sr. Eduardo. Eu vi a Dona Clara sendo tratada como se não valesse nada e não consegui ficar quieta. Minha filha, Lívia, me ensinou que a gente tem que fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Ela sorriu, pensando na adolescente teimosa que era seu orgulho. E bem, eu não sou muito boa em ficar calada quando vejo injustiça. Paulo, ouvindo a resposta, sentiu o coração acelerar. Havia algo na honestidade crua de Mônica que o fazia questionar sua própria vida, tão cheia de cálculos e estratégias. Ele, que construíra um império com base em decisões frias, agora via uma mulher que agia pelo coração, e isso o desarmava. Você é impressionante, Mônica, disse ele, quase sem perceber, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Mônica corou, surpresa, e Clara deu um sorriso travesso, como se já estivesse planejando o futuro dos dois. Eduardo, percebendo a dinâmica, tomou uma decisão. Roberto, você está suspenso até segunda ordem. Vou investigar isso a fundo, e se confirmar o que Lucas disse, você não terá mais lugar aqui. Ele olhou para Mônica. E você, Mônica, assumirá as funções de Roberto temporariamente. Quero ver como você se sai liderando a equipe esta noite. Mônica ficou paralisada, os olhos arregalados. Senhor, eu sou só uma garçonete, gaguejou ela. Eduardo sorriu. Você é mais do que isso. Provei isso hoje. Ele se virou para Paulo e Clara. Senhor Ferraz, Dona Clara, o jantar de vocês está por conta da casa, e espero que voltem para ver as mudanças que faremos aqui. Roberto, humilhado, saiu do salão com a cabeça baixa, enquanto os outros funcionários olhavam para Mônica com uma mistura de surpresa e admiração. Ela, ainda atordoada, voltou para a mesa de Paulo e Clara, tentando manter a compostura. Bem, acho que agora sou a chefe por uma noite, disse ela, com um sorriso nervoso. Algum pedido especial? Clara riu, batendo palmas. Só quero mais desse pudim, minha filha, e talvez um pouco mais de conversa com você. Você é uma joia rara. Paulo, incapaz de tirar os olhos de Mônica, acrescentou. E eu quero saber mais sobre essa história da sua filha te ensinando a fazer o que é certo. Parece que ela é tão interessante quanto a mãe. Mônica riu. O som leve como um sino, e pela primeira vez naquela noite sentiu uma pontada de esperança. Cuidado, Sr. Ferraz. Lívia é uma adolescente com opiniões fortes. Você pode acabar em um debate que não está preparado para vencer, brincou ela piscando. Paulo riu alto e Clara, observando a troca, sussurrou para si mesma. Antônio, você ia gostar dessa moça. Enquanto Mônica assumia o comando do salão,
orientando os garçons com uma confiança que surpreendia até a si mesma. Paulo não conseguia parar de pensar nela. Ele sabia que aquela noite não era apenas sobre justiça para sua mãe. Era o começo de algo que poderia mudar sua vida. Mas o que aconteceria quando Roberto voltasse, determinado a se vingar? E como a conexão entre Paulo e Mônica, ainda tão nova, resistiria às pressões que estavam por vir? O estrela do passado, agora sob o comando temporário de Mônica, parecia ganhar uma nova vida. As luzes amareladas do salão brilhavam com mais calor, e os funcionários, antes tensos sob o jugo de Roberto, moviam-se com uma energia renovada. Mônica, com seu uniforme simples e o coque meio desalinhado, circulava entre as mesas, dando instruções com uma calma surpreendente. Lucas, leve mais água para a mesa 5, por favor. E Ana, pode agilizar o pedido da mesa 2? Dizia ela com um sorriso que escondia o nervosismo de liderar pela primeira vez. Os outros garçons a obedeciam com respeito, alguns até com alívio, felizes por escapar da tirania de Roberto, nem que fosse por uma noite. Paulo Ferraz e sua mãe, Clara, observavam tudo da mesa no canto. Clara, agora mais à vontade, saboreava o pudim de leite com um sorriso nostálgico. Esse sabor me leva de volta aos anos com meu Antônio, disse ela, olhando para Paulo com carinho. Mas sabe, meu filho, hoje não é só sobre memórias, é sobre pessoas como a Mônica, que fazem o mundo valer a pena. Paulo assentiu, mas seus olhos estavam fixos em Mônica, que ria com um cliente enquanto anotava um pedido. Ele nunca imaginara que uma mulher tão comum, com um avental manchado e um jeito despretensioso, pudesse mexer tanto com ele. Enquanto Mônica passava pela mesa deles, Paulo a chamou. Mônica, você parece estar no comando como se tivesse nascido para isso, disse ele, com um tom brincalhão que escondia uma admiração genuína. Mônica riu, ajustando uma mecha de cabelo que escapava do coque. Não se engane, senhor. Ferraz, por dentro estou tentando não derrubar nada, respondeu ela com um sorriso que fez o coração de Paulo dar um salto. Clara, percebendo a química, cutucou o filho. Paulo, por que não convida a Mônica para sentar com a gente um minutinho? Ela merece uma pausa. Mônica hesitou, olhando para o salão lotado. Dona Clara, eu adoraria, mas tenho que manter as coisas funcionando. O senhor Eduardo confiou em mim e não quero decepcionar. Paulo, porém, insistiu. Só um minuto. Você já fez mais do que o suficiente por nós hoje. Ele puxou uma cadeira com um gesto cavalheiresco e Mônica, depois de um suspiro, sentou-se, rindo de si mesma. Tá bom. Mas se o restaurante pegar fogo, a culpa é de vocês dois. A conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Mônica contou sobre sua filha, Lívia, uma adolescente apaixonada por música que sonhava em tocar violão profissionalmente. Ela é teimosa, mas tem um coração enorme. Outro dia, ela gastou o dinheiro do lanche para comprar ração para um cachorro de rua, disse Mônica, com orgulho misturado a um toque de preocupação. Paulo riu, imaginando a cena. Ela parece com você, faz o que é certo, mesmo que complique a vida. Clara, encantada, perguntou. E você, Mônica? O que sonha para si mesma? Mônica ficou em silêncio por um momento, os olhos distantes. Sabe, Dona Clara, eu parei de sonhar grande há muito tempo. Minha vida é trabalhar, cuidar da Lívia, pagar as contas. Mas, às vezes, penso em abrir um lugarzinho meu. Nada chique, só um café onde as pessoas possam se sentir em casa, sabe? Onde ninguém é julgado por quem é. Sua voz era suave, mas carregada de uma esperança contida. Paulo sentiu algo se acender dentro dele. Ele, que passava a vida construindo arranha-céus e negociando contratos milionários, viu naquele momento a beleza de um sonho simples, mas profundo. Você faria isso melhor do que ninguém, Mônica, disse ele, com uma intensidade que a fez corar. Quem sabe um dia eu não invisto nesse café? Ele piscou e Mônica riu, balançando a cabeça.
Cuidado, Sr. Ferraz. Eu posso te convencer a virar meu sócio e passar o dia servindo cappuccino. Clara bateu palmas rindo. Olha só, já estão fazendo planos juntos. Meu Antônio ia adorar ver isso. Paulo tentou disfarçar o constrangimento, mas o sorriso em seu rosto o entregava. Pela primeira vez em anos, ele sentia uma conexão que não era baseada em negócios ou interesses. Era algo puro, quase assustador de tão real. Mas a leveza do momento foi interrompida por um barulho na entrada. Roberto, que havia sido suspenso, voltou ao restaurante, o rosto vermelho de fúria. Ele não deveria estar ali, mas a raiva o consumia. Ignorando os olhares dos funcionários, ele foi direto até Mônica, que ainda estava sentada com Paulo e Clara. Então é assim, Mônica? Você acha que pode tomar meu lugar e sair impune? Gritou ele, apontando um dedo acusador. O salão ficou em silêncio, os clientes parando para assistir. Mônica se levantou, o coração disparado, mas a voz firme. Senhor Roberto, eu não tomei nada de ninguém. O senhor Eduardo me pediu para cuidar do salão e é isso que estou fazendo. Roberto riu, um som amargo. Você, uma garçonete qualquer, não me faça rir. Você só está aqui porque esse ricaço te defendeu, disse ele apontando para Paulo. Mas isso não vai durar. Eu conheço gente, Mônica. Vou fazer você se arrepender. Paulo se levantou, colocando-se entre Mônica e Roberto. Você está falando com a pessoa errada, disse ele, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Se alguém vai se arrepender aqui é você. Saia agora, ou eu mesmo chamo o senhor Eduardo de volta. A presença de Paulo era intimidadora, e Roberto hesitou, mas a raiva o cegava. Você acha que é quem, hein? Só porque tem dinheiro, acha que manda aqui? Retrucou ele, dando um passo à frente. Antes que a situação escalasse, Clara, com sua voz frágil, mas poderosa, interveio. Senhor, pare com isso. Você já fez minha noite difícil o suficiente. Não estrague-a de mais ninguém. Suas palavras, ditas com uma calma que contrastava com a tensão, fizeram Roberto recuar. Ele olhou ao redor, percebendo os olhares dos clientes e funcionários, e finalmente saiu, batendo a porta com força. Mônica, ainda tremendo, olhou para Paulo e Clara. Desculpem-me por isso, não era para ser assim, disse ela, a voz embargada. Paulo colocou a mão em seu ombro, um gesto gentil que a surpreendeu. Você não tem que se desculpar por nada. Esse homem é o problema, não você. Mônica sorriu, agradecida. E por um momento, o toque dele pareceu apagar todo o medo. Enquanto o salão voltava ao normal, Paulo teve uma ideia. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para seu assistente, pedindo que investigasse tudo sobre o Estrela do Passado e seu dono, Eduardo. Ele sentia que aquela noite era mais do que um jantar. Era o começo de algo maior, não só para ele e Mônica, mas para o próprio restaurante. Mas o que Paulo descobriria sobre o lugar? E como a volta de Roberto poderia ameaçar Mônica e o futuro que começava a se desenhar? O Estrela do Passado parecia ter voltado à calma após a saída tempestuosa de Roberto, mas a energia no ar ainda vibrava com a tensão do confronto. Mônica, agora no comando do salão, movia-se com uma mistura de nervosismo e determinação, garantindo que cada mesa fosse atendida com perfeição. Os funcionários, inspirados por sua liderança inesperada, trabalhavam com mais empenho, lançando olhares de admiração para a mulher que, horas antes, era apenas uma colega. Paulo Ferraz e sua mãe, Clara, continuavam na mesa do canto terminando o jantar, mas a mente de Paulo estava a mil, dividida entre a indignação com Roberto e a crescente fascinação por Mônica. Clara, com seu olhar sábio, observava o filho com um sorriso discreto. Paulo, você está olhando para essa moça como se ela fosse uma pintura rara, disse ela com um tom brincalhão que fez Paulo engasgar com o café. Mãe, por favor, não começa, respondeu ele, mas o rubor em suas bochechas o entregava. Clara riu, um som leve que trouxe um pouco de normalidade ao momento.
Eu só estou dizendo, meu filho, faz anos que não te vejo tão vivo. Essa Mônica tem algo especial. Enquanto isso, Mônica, ocupada orientando um garçom, sentiu o olhar de Paulo e virou-se, encontrando seus olhos por um instante. Ela sorriu, um sorriso tímido que misturava nervosismo e algo mais, algo que ela mesma não queria admitir ainda. Senhor Ferraz, se continuar me olhando assim, vou achar que tenho molho no rosto, brincou ela, aproximando-se para recolher os pratos vazios. Paulo riu, balançando a cabeça. Se tivesse molho, Mônica, ainda assim você ficaria bem, respondeu ele, com um charme que surpreendeu até a si mesmo. Clara bateu palmas, encantada. Olha só, meu filho virando galanteador. Antônio ficaria orgulhoso. Mônica corou, rindo enquanto se afastava. Vocês dois são uma dupla perigosa. Vou voltar ao trabalho antes que me convençam a fazer algo louco, como dançar no meio do salão. A ideia fez Paulo imaginar Mônica dançando, e ele se pegou sorrindo como um adolescente. Mas a leveza do momento foi interrompida por uma vibração em seu celular. Era uma mensagem de seu assistente. Senhor Ferraz, o Estrela do Passado pertence a Eduardo Almeida, mas o restaurante está com dificuldades financeiras. Ele é conhecido por ser justo, mas está sob pressão para vender o imóvel. O prédio é valioso e há investidores interessados. Paulo franziu a testa, absorvendo a informação. Como CEO de uma gigante imobiliária, ele sabia o que isso significava. O Estrela do Passado, com sua localização estratégica, era um alvo perfeito para incorporadoras que queriam transformar o espaço em um empreendimento de luxo. Mas ele também sabia o quanto aquele lugar significava para sua mãe, e agora para ele, por causa de Mônica. Ele olhou para Clara, que contava histórias de seu passado com Antônio, e depois para Mônica, que ria com um colega na cozinha. Uma ideia começou a se formar em sua mente, algo que ele nunca considerara antes: usar seu poder para proteger algo, em vez de apenas lucrar. Enquanto isso, fora do restaurante, Roberto não estava disposto a aceitar a derrota. Sentado em seu carro, estacionado na rua escura, ele ligava para conhecidos do ramo, espalhando rumores sobre Mônica. Ela é uma encrenqueira, acha que pode mandar no restaurante. Se o Eduardo a mantiver, vai afundar o lugar, dizia ele, com veneno na voz. Ele sabia que não podia voltar ao Estrela do Passado naquela noite, mas planejava algo maior: garantir que Mônica nunca tivesse paz, mesmo que isso significasse sujar seu nome na cidade inteira. No salão, o jantar estava chegando ao fim e Mônica se aproximou da mesa de Paulo e Clara com a conta, que Eduardo já havia declarado ser por conta da casa. Senhor Ferraz, Dona Clara, espero que a noite tenha sido pelo menos um pouco especial, apesar de tudo, disse ela, com um sorriso sincero. Clara segurou sua mão. Minha filha, você fez esta noite inesquecível. Não só por causa da comida, mas pelo seu coração. Você é uma bênção. Paulo, ainda pensativo com a mensagem que recebera, olhou para Mônica. Você tem planos para amanhã, Mônica? Perguntou, surpreendendo-a. Ela riu confusa. Amanhã? Bem, provavelmente estarei correndo atrás da Lívia para fazer o dever de casa ou limpando a casa. Por quê? Paulo sorriu com um brilho nos olhos. Quero te convidar para tomar um café. Não aqui, algum lugar mais tranquilo. Quero ouvir mais sobre esse seu sonho de ter um café. Quem sabe eu possa ajudar. Mônica ficou sem palavras, o coração disparado. Senhor Ferraz, você não precisa... Começou ela, mas Clara a interrompeu. Minha filha, aceite o convite. Meu filho não é de fazer essas coisas à toa. Mônica riu, nervosa. Tá bom, mas só se for um café simples, nada de lugares chiques onde eu precise adivinhar qual garfo usar. Paulo riu alto, um som que ecoou no salão. Feito, nada de garfos complicados, só café e conversa. Enquanto Paulo e Clara se preparavam para sair,
Mônica voltou ao trabalho, o coração leve, mas com uma pontada de dúvida. Ela sabia que Roberto não desistiria facilmente, e a ideia de sair com um homem como Paulo, tão fora de sua realidade, parecia um sonho perigoso. Mas algo na sinceridade dele, na forma como ele a olhava, a fazia querer acreditar que talvez, só talvez, a vida pudesse surpreendê-la. No dia seguinte, Mônica chegou ao café indicado por Paulo, um lugar pequeno e acolhedor no centro da cidade, com mesas de madeira e um cheiro de pão recém-assado. Ela usava um vestido simples, mas bem cuidado, e sentia-se estranhamente nervosa, como uma adolescente em seu primeiro encontro. Paulo já estava lá, sem o terno impecável, vestindo uma camisa polo e jeans, o que o fazia parecer mais acessível, quase humano. "Você chegou", disse ele, levantando-se com um sorriso. "E sem molho no rosto, pelo que vejo." Mônica riu, relaxando um pouco. "Ainda bem, porque eu chequei 3 vezes no espelho antes de sair." Eles se sentaram e a conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu os dois. Paulo contou sobre sua vida, a pressão de ser um CEO, a solidão que vinha com o sucesso. Mônica, por sua vez, abriu o coração sobre os desafios de criar Lívia sozinha, os sacrifícios que fazia para dar à filha uma chance de sonhar grande. "Você já pensou em voltar a estudar?" perguntou Paulo, genuinamente curioso. Mônica suspirou. "Penso, mas entre o trabalho e a Lívia nunca sobra tempo, ou dinheiro." Paulo fez uma pausa, como se estivesse pesando suas próximas palavras. "Mônica, eu sei que nos conhecemos ontem, mas eu quero ajudar, não só com o café dos seus sonhos, mas com você, com a Lívia. Eu tenho recursos e quero usá-los para algo que valha a pena." Mônica o encarou, surpresa. "Paulo, isso é muito gentil, mas eu não sou de aceitar caridade." "Eu me viro." Ele balançou a cabeça. "Não é caridade, é investimento. Em você, no seu potencial. Pense nisso." Antes que Mônica pudesse responder, seu celular tocou. Era a Ana, uma colega do restaurante. "Mônica, você precisa voltar agora. O Roberto está aqui e ele está falando coisas horríveis sobre você para o Sr. Eduardo. Ele disse que você roubou o dinheiro do caixa." Mônica sentiu o sangue gelar. "Eu nunca faria isso", disse ela, a voz tremendo. Paulo, ouvindo a conversa, segurou sua mão. "Mônica, me deixa te ajudar com isso. Vamos juntos. Esse homem não vai destruir você." O que Roberto estava planejando e como a oferta de Paulo, tão generosa, quanto inesperada, poderia mudar o rumo da vida de Mônica. O Estrela do Passado estava prestes a ser palco de uma batalha ainda maior, e o destino de todos estava em jogo. O café onde Paulo e Mônica conversavam ainda exalava o aroma reconfortante de pão fresco, mas a atmosfera leve entre eles evaporou com a ligação de Ana. Mônica, com o celular ainda na mão, sentia o coração apertado, como se o peso de anos de luta voltasse a cair sobre seus ombros. A acusação de roubo era uma facada, não só em sua honra, mas na vida que ela construíra para si e para Lívia. Paulo, percebendo o desespero em seus olhos, segurou sua mão com firmeza. "Mônica, você não está sozinha nisso. Vamos ao restaurante agora e enfrentamos isso juntos", disse ele, com uma determinação que a fez sentir por um instante que talvez não estivesse tão desamparada quanto pensava. No caminho para o Estrela do Passado, dentro do carro de Paulo, o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som do motor e pela respiração ansiosa de Mônica. Ela olhava pela janela tentando controlar o medo. "Paulo, eu não sei como te agradecer por isso", disse ela finalmente a voz baixa. "Mas você não precisava se envolver. Isso é problema meu." Paulo, com os olhos fixos na rua, respondeu com um tom suave, mas firme. "Não é só seu problema, Mônica. Quando vi você defendendo minha mãe, senti que precisava fazer o mesmo por você. E, bem..." Ele hesitou com um sorriso tímido. "Talvez eu queira uma desculpa para passar mais tempo com você."
Mônica riu apesar da tensão, e o som trouxe um alívio momentâneo. Você é perigoso, Sr. Ferraz. Sabe falar bonito quando quer. Brincou ela, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de gratidão e algo mais profundo. Um sentimento que ela ainda tentava entender. Paulo olhou para ela e por um segundo o mundo lá fora pareceu desaparecer. E você, Mônica, tem um jeito de fazer um cara como eu querer ser melhor, disse ele, quase como se as palavras escapassem sem permissão. Ao chegarem ao restaurante, o cenário era caótico. Roberto, com o rosto vermelho de indignação, estava no meio do salão, falando alto com o Sr. Eduardo, que ouvia com uma expressão séria. Ana e outros funcionários observavam de longe, nervosos, enquanto alguns clientes curiosos esticavam o pescoço para acompanhar a cena. Eu sempre soube que ela não era de confiança, Eduardo, exclamava Roberto apontando para um livro de registros do caixa. Faltam R$200 e ela foi a última a fechar o caixa ontem. Óbvio que foi ela. Mônica, entrando no salão ao lado de Paulo, sentiu o chão sumir. Isso é mentira, exclamou ela, avançando com o coração disparado. Eu nunca toquei nesse dinheiro. Senhor Eduardo, eu juro, eu sou honesta. Sua voz tremia, mas havia uma força que fez todos se virarem para ela. Eduardo levantou a mão pedindo silêncio. Mônica, calma, vamos esclarecer isso. Roberto, você tem provas concretas? Roberto, com um sorriso venenoso, entregou o livro de registros. Está tudo aqui. O caixa estava perfeito até ela assumir. E depois daquela confusão ontem, quem garante que ela não quis tirar proveito? Mônica balançou a cabeça, as lágrimas ameaçando cair. Eu não fiz isso. Eu trabalho até de madrugada para sustentar minha filha. Nunca roubaria. Paulo, que permanecia ao lado de Mônica, deu um passo à frente. Senhor Eduardo, com todo respeito, isso é uma armação. Esse homem tentou incriminar Mônica ontem com o incidente do vinho e agora vem com essa história? Ele está desesperado para recuperar o poder que perdeu. Sua voz era firme e sua presença, com a autoridade de um homem acostumado a comandar, fez Roberto recuar um passo. Eduardo, analisando a situação, olhou para Mônica com um misto de curiosidade e confiança. Mônica, você assumiu o salão ontem à noite. Alguma coisa estranha aconteceu com o caixa? Mônica respirou fundo, tentando se lembrar. Não, senhor. Eu conferi tudo antes de fechar, como sempre faço. O Lucas estava comigo. Ele pode confirmar. Ela olhou para Lucas, que estava encolhido perto da cozinha, o rosto pálido. Lucas, sentindo todos os olhares sobre ele, hesitou. Ele sabia que Roberto o pressionaria se contasse a verdade, mas o peso da culpa era demais. Eu vi o caixa com a Mônica. Estava tudo certo, murmurou ele, finalmente evitando o olhar furioso de Roberto. Mas o Sr. Roberto pediu para eu não dizer nada sobre ele mexendo no caixa antes do turno dela. Um murmúrio de choque percorreu o salão, e até os clientes que tentavam fingir desinteresse se entreolharam surpresos. Eduardo virou-se para Roberto, o rosto endurecendo. Isso admite, Roberto. Você mexeu no caixa? Roberto ficou branco, gaguejando. Isso é absurdo. Esse garoto está mentindo para proteger a Mônica. Mas Eduardo não parecia convencido. Lucas, você está disposto a repetir isso sob juramento? Perguntou ele, com um tom grave. Lucas, com lágrimas nos olhos, assentiu. É verdade, senhor. Eu vi ele pegando dinheiro do caixa antes do turno da Mônica. Eu tinha medo de falar, mas não aguento mais mentir. A confissão foi como um trovão e Roberto, agora encurralado, gritou: Você vai se arrepender, seu moleque! Ele avançou em direção a Lucas, mas Paulo foi mais rápido, bloqueando seu caminho. Chega, Roberto! Disse Paulo com uma calma que escondia uma fúria contida. Você já causou problemas demais. Saia agora ou eu chamo a polícia. A ameaça, vinda de um homem como Paulo, era suficiente para fazer Roberto recuar. Ele olhou ao redor, percebendo que não tinha aliados, e saiu do restaurante murmurando insultos.
Eduardo, com um suspiro, virou-se para Mônica. Mônica, peço desculpas por isso. Você não merecia essa acusação. E pelo que vi ontem e hoje, você tem mais integridade do que qualquer um aqui. Ele fez uma pausa, olhando para Paulo. Senhor Ferraz, sua mãe está bem? Paulo assentiu, apontando para Clara, que observava tudo de longe, com um sorriso de apoio para Mônica. Ela está bem, graças a Mônica. E eu gostaria de conversar com você em particular, senhor Eduardo, sobre o futuro deste restaurante. Mônica, ainda tremendo de alívio, olhou para Paulo surpresa. Você não cansa de salvar o dia, hein? Disse ela, com um sorriso tímido. Paulo riu, aproximando-se dela. Só estou tentando acompanhar você, Mônica. Você é a verdadeira heroína aqui. Ele fez uma pausa, com um olhar mais sério. E aquele café que combinamos ainda está de pé, mas talvez a gente possa incluir a Lívia dessa vez. Quero conhecer a menina que te ensinou a ser tão corajosa. Mônica riu, o coração leve pela primeira vez em dias. Cuidado, Paulo. Ela vai te convencer a ouvir rock alternativo e adotar um cachorro de rua. Clara, que se aproximava lentamente, riu alto. Eu gosto dessa menina já. E Mônica, você vem jantar lá em casa qualquer dia desses. Quero te mostrar as fotos do Antônio. Ele ia adorar você. Enquanto Eduardo e Paulo se afastavam para conversar, Mônica sentiu uma onda de esperança. Mas o que Paulo estava planejando com o dono do restaurante? E como a coragem de Mônica e a bondade de Clara poderiam transformar o Estrela do Passado em algo muito maior do que qualquer um imaginava. O Estrela do Passado, agora livre da presença tóxica de Roberto, parecia respirar alívio. O salão, com suas toalhas xadrez e luzes quentes, voltava a ser um refúgio de memórias e esperanças. Mônica, ainda atordoada com a reviravolta da acusação de roubo, sentia o peso do dia se dissipar enquanto os funcionários a cercavam, alguns com sorrisos, tímidos, outros com palavras de apoio. Lucas, o jovem garçom que confessara a verdade, aproximou-se dela com os olhos baixos. Mônica, me desculpe por ter ficado quieto antes. Eu não queria te prejudicar, disse ele, a voz embargada. Mônica colocou a mão em seu ombro com um sorriso gentil. Você fez a coisa certa no final, Lucas. Isso é o que importa. Enquanto isso, Paulo e o Sr. Eduardo conversavam em um canto reservado do restaurante, longe dos olhares curiosos. Clara, sentada à mesa, observava a cena com um brilho de orgulho nos olhos. Ela sabia que seu filho, tão acostumado a tomar decisões com a cabeça, estava começando a ouvir o coração. E Mônica, com sua coragem e bondade, era a razão disso. Clara pegou o guardanapo, limpando uma lágrima discreta. Antônio, você ia gostar tanto dela, sussurrou para si mesma, como se o marido pudesse ouvi-la. Paulo, com sua postura confiante, mas agora com um toque de vulnerabilidade, explicava seu plano a Eduardo. Eu sei que o Estrela do Passado está com dificuldades financeiras. Meu assistente me informou que há investidores querendo comprar o terreno para um empreendimento. Mas este lugar significa muito para minha mãe. E depois de hoje, significa muito para mim também. Ele fez uma pausa, olhando para Mônica, que ria com Ana enquanto arrumava uma mesa. Quero comprar o restaurante, Sr. Eduardo. Não para transformá-lo em algo que não é, mas para preservar o que ele representa. E quero que a Mônica o gerencie. Eduardo ergueu as sobrancelhas surpreso. Senhor Ferraz, isso é inesperado. O restaurante é meu orgulho, mas confesso que as dívidas estão me sufocando. Sua oferta é generosa, mas por que a Mônica? Ela é uma excelente funcionária, mas gerenciar um negócio é outra coisa. Paulo sorriu, com uma certeza que vinha do fundo do peito, porque ela tem algo que não se aprende em escolas de negócios: coração. Ela transformou a pior noite da minha mãe em algo especial, e isso é mais valioso do que qualquer diploma. Enquanto a conversa seguia, Mônica, alheia ao que estava sendo discutido, sentiu um toque no braço.
Era Clara que havia se levantado com esforço. Minha filha, venha cá, disse a senhora, puxando-a para um abraço. Você me lembrou que o mundo ainda tem anjos. Nunca deixe ninguém apagar esse brilho que você tem. Mônica, emocionada, retribuiu o abraço, sentindo o calor de uma conexão que parecia de mãe e filha. Dona Clara, a senhora é que é um anjo. Obrigada por me fazer sentir que valeu a pena. Quando Paulo e Eduardo voltaram ao salão, todos os olhos se voltaram para eles. Eduardo pigarreou, chamando a atenção dos funcionários. Quero anunciar algo importante, começou ele com um tom solene. Depois de tudo o que aconteceu, decidi aceitar uma proposta do Sr. Ferraz. Ele será o novo dono do Estrela do Passado. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão e Mônica ficou paralisada, sem entender. Eduardo continuou. E a partir de hoje, Mônica será a gerente-geral do restaurante. Ela provou que tem a liderança e o coração que este lugar precisa. O salão explodiu em aplausos, com Ana e Lucas gritando de alegria. Mônica, com os olhos arregalados, balançou a cabeça. Senhor Eduardo, Senhor Ferraz, isso é loucura. Eu sou só uma garçonete. Paulo se aproximou com um sorriso que misturava confiança e ternura. Você é muito mais do que isso, Mônica. Você é a alma deste lugar e eu acredito em você. Ele fez uma pausa, baixando a voz para que só ela ouvisse. E, se me permitir, quero estar ao seu lado para ajudar a construir esse sonho. Não só o restaurante, mas, quem sabe, algo mais. Mônica sentiu o rosto queimar, o coração disparado. Você é impossível, Paulo Ferraz, disse ela rindo, mas com lágrimas nos olhos. Clara, que assistia tudo, bateu palmas rindo alto. Eu já disse que vocês dois são perfeitos juntos. Agora, Mônica, aceita logo, porque meu filho não desiste fácil. Os dias seguintes foram de transformação. O Estrela do Passado fechou, temporariamente para uma reforma, financiada por Paulo. Ele e Mônica trabalharam juntos, planejando um novo conceito. Um restaurante que não só servisse comida, mas fosse um lar para quem precisasse de acolhimento. Parte dos lucros seria destinada a um projeto social para apoiar mães solteiras e idosos, inspirado na história de Mônica e Clara. Durante a reforma, Paulo e Mônica se aproximaram ainda mais, compartilhando cafés, risadas e sonhos. Em um desses encontros, Lívia, a filha de Mônica, conheceu Paulo e, após um interrogatório digno de uma adolescente, deu seu selo de aprovação. Você é legal, Sr. Ferraz, mas se magoar minha mãe, eu te coloco para correr, disse ela, com um sorriso travesso. Na noite de reabertura, o Estrela do Passado estava irreconhecível. As paredes agora exibiam fotos antigas do bairro, incluindo uma de Clara e Antônio, tirada décadas antes, que Mônica encontrara nos arquivos do restaurante. A placa na entrada dizia: Estrela do Passado, um lugar para o coração. O salão estava lotado, não com clientes ricos em busca de status, mas com famílias, trabalhadores e até idosos de um abrigo próximo, convidados especiais da noite. Mônica, agora gerente, recebia todos com um sorriso radiante, vestindo um uniforme novo, mas com o mesmo coque desleixado que Paulo achava encantador. Ele, ao seu lado, ajudava a organizar o evento, sentindo-se mais leve do que nunca. Clara, na mesa de honra, brindava com um copo d'água, os olhos marejados. Paulo, Mônica, vocês transformaram este lugar no que ele sempre deveria ter sido, disse ela, a voz embargada. Enquanto a noite seguia, com risadas e música ao vivo tocada por Lívia e seus amigos, Paulo puxou Mônica para um canto. Você já pensou no nome daquele café que sonhou em ter? Perguntou ele com um brilho nos olhos. Mônica riu, surpresa. Você não esquece, hein? Acho que chamaria de Cantinho da Mônica. Simples como eu. Paulo balançou a cabeça segurando sua mão. Nada de simples, é perfeito, como você. E quem sabe, talvez eu seja seu primeiro cliente fixo.
Mônica riu, mas o olhar dele era tão intenso que ela sentiu o coração acelerar. Paulo, você mudou minha vida. Não sei como te agradecer, disse ela com sinceridade. Ele se aproximou, a voz suave. Você mudou a minha também, Mônica. E eu quero passar muito mais tempo descobrindo como podemos mudar o mundo juntos. Ele hesitou. Então perguntou, que tal um jantar? Só nós dois para comemorar essa nova fase. Mônica sorriu com um brilho travesso. Só se for no meu café e você lava a louça depois. A risada deles ecoou pelo salão, misturando-se à música e às vozes felizes. O Estrela do passado, outrora palco de humilhação, agora era um símbolo de superação, amor e bondade. E enquanto Mônica e Paulo brindavam ao futuro, Clara olhou para o céu, sorrindo. Antônio, nosso menino encontrou o caminho, e a Mônica é a luz que ele precisava. A história de Mônica e Paulo nos ensina que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na coragem de fazer o que é certo, no amor que constrói pontes e na bondade que transforma vidas. O Estrela do passado renasceu, e com ele um amor que prometia brilhar por muitas noites ainda. O Estrela do passado brilhava como nunca, suas luzes amareladas e toalhas xadrez criando um ambiente que parecia abraçar cada cliente. Sob a gestão de Mônica, o restaurante se tornara um refúgio de calor humano, onde famílias, trabalhadores e idosos do bairro se reuniam para compartilhar histórias e pratos caseiros. Paulo, agora dono do lugar, aparecia quase todas as noites, não apenas para supervisionar, mas para roubar momentos com Mônica, trocando olhares e piadas que faziam Lívia, a filha dela, rir e revirar os olhos. Vocês dois são ridículos, dizia Lívia, mas o sorriso dela mostrava que aprovava o romance. Clara, a mãe de Paulo, era presença constante, sempre na mesa do canto, contando histórias de Antônio e encantando todos com sua gentileza. Mônica, nos últimos dias, estava planejando algo especial. Ela queria surpreender Paulo e Clara, que tanto haviam transformado sua vida, com um gesto que unisse ainda mais suas histórias. Seu pai, José, um homem de 60 anos com cabelo grisalho e olhos castanhos que lembravam os dela, vivia em uma cidade vizinha desde que Mônica era adolescente. Após a morte de sua mãe, José se mudou para trabalhar como músico, mas nunca deixou de visitar Mônica e Lívia, mesmo que as visitas fossem esporádicas. Ele era um homem de coração, generoso, mas com uma vida simples, marcada por altos e baixos. Mônica sabia que José e Clara compartilhariam uma conexão especial e decidiu trazê-lo para o Estrela do passado numa noite especial. Naquela noite, o restaurante estava decorado com ainda mais cuidado, com flores frescas nas mesas e uma playlist de músicas antigas que Clara adorava. Mônica, nervosa, mas animada, conferia cada detalhe. Lívia, você avisou o vovô para chegar na hora, né? Perguntou ela à filha, que ajustava seu violão para tocar no open mic. Relaxa, mãe. Ele tá vindo e disse que trouxe o violão velho dele. Acho que vai ser épico, respondeu Lívia com um sorriso travesso. Paulo e Clara chegaram como de costume e se sentaram na mesa do canto. Clara, com seu vestido azul favorito, parecia radiante. Mônica, o que você aprontou hoje? Tá com cara de quem tá escondendo algo, disse ela com um olhar desconfiado, mas brincalhão. Mônica riu, ajustando o coque desleixado. Dona Clara, a senhora me conhece bem. Demais, só quero que a noite seja especial. Paulo, ao lado da mãe, ergueu uma sobrancelha. Se envolve você, Mônica, já sei que vai ser inesquecível, disse ele com um sorriso que fez o coração dela acelerar. Quando o salão estava cheio e Lívia começou a tocar uma melodia suave, Mônica pediu silêncio. Pessoal, hoje é uma noite diferente. Quero apresentar alguém muito importante para mim que me ensinou a acreditar em segundas chances e no poder da música. Ela fez um gesto e José entrou.
carregando seu violão gasto, mas bem cuidado. Ele sorriu, um pouco tímido, e acenou para o público. "Esse é meu pai, José", anunciou Mônica com a voz cheia de orgulho. "E ele veio para compartilhar um pouco do talento dele com a gente." Clara, surpresa, olhou para José com curiosidade. "O pai da Mônica? Ora, isso é uma surpresa e tanto", disse ela batendo palmas. Paulo, igualmente intrigado, sussurrou para Mônica: "Você tá cheia de surpresas, hein? Quando ia me contar sobre ele?" Mônica riu, com um brilho travesso. "Agora o é. Queria que fosse especial para você e para Dona Clara." José subiu ao pequeno palco, ajustou o microfone e começou a tocar uma canção antiga, uma balada que falava de amor e reencontros. Sua voz rouca, mas cheia de emoção, encheu o salão, e Clara, fascinada, não tirava os olhos dele. Quando a música terminou, os aplausos foram calorosos e Clara se levantou com esforço para cumprimentá-lo. "José, que voz! Você me levou de volta aos tempos em que eu dançava com..." "Meu Antônio!" disse ela com os olhos marejados. José, com um sorriso tímido, respondeu: "Senhora Clara, fico lisonjeado. E pelo que a Mônica me contou, a senhora tem um coração que ilumina qualquer salão." Clara riu, um som leve que ecoou no restaurante. "Olha só, um músico e galanteador. Você vai ter que voltar mais vezes, José." Ele assentiu com um brilho nos olhos. "Se a senhora estiver aqui, acho que não vou resistir." Nos dias seguintes, José começou a frequentar o Estrela do Passado com mais regularidade, trazendo seu violão e histórias de sua vida como músico. Clara, sempre presente, parecia rejuvenescida na companhia dele. Eles passavam horas conversando sobre músicas antigas, viagens que nunca fizeram e sonhos que ainda guardavam. Uma noite, enquanto José tocava uma valsa suave, ele estendeu a mão para Clara. "Que tal uma dança, Dona Clara? Prometo não pisar no seu pé", brincou ele. Clara, rindo como uma garota, aceitou. E os dois dançaram no meio do salão, sob os olhares emocionados de Mônica, Paulo e Lívia. Mônica, vendo a conexão entre seu pai e Clara, sussurrou para Paulo: "Acho que a gente criou um monstro. Olha eles, parecem dois adolescentes." Paulo riu, puxando-a para perto. "E eu acho que você criou mais do que isso, Mônica. Você trouxe meu coração e o da minha mãe de volta à vida." Ele fez uma pausa, olhando nos olhos dela. "Quero construir algo com você. Não só o restaurante, mas uma vida. O que acha?" Mônica, com lágrimas de felicidade nos olhos, sorriu. "Acho que vou precisar de um café bem forte para acompanhar você, Paulo Ferraz. Mas tô dentro." Eles se beijaram, enquanto Lívia do palco gritava: "Af, mãe, pega leve." O salão explodiu em risadas, e Clara, ainda dançando com José, piscou para Mônica como se aprovasse tudo. O Estrela do Passado, agora um lar para corações partidos e sonhos renascidos, viu nascer dois amores: o de Paulo e Mônica, cheio de promessas e risadas, e o de Clara e José, uma segunda chance na maturidade. Enquanto Lívia tocava sua última música da noite, o restaurante brilhava como um farol de esperança, provando que o amor, em qualquer idade, sempre encontra seu caminho quando guiado pela bondade.